Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula aqui do nosso módulo de hermenêutica básica. Na aula passada, nós vimos sobre a análise histórico-cultural e contextual. Agora, nós vamos dar continuidade a essa perspectiva, a essa análise, para que nós possamos só então entrar na análise dos evangelhos. É importante ter toda essa ideia, todo esse conteúdo antes, para que quando nós formos analisar os evangelhos, já temos algo em mente para sermos mais diretos na abordagem de como nós vamos tratá-los, ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso mini curso, digamos assim, vendo agora o segundo ponto. Posteriormente, iremos ver o terceiro ponto, a análise teológica, ok? Então, o que é a análise léxico-sintática? Como o próprio nome diz, é uma análise do significado das palavras tomadas isoladamente, isso é, a lexicologia, a forma como determinada palavra tem um significado isolado, mas esse significado pode variar de acordo com o contexto e como essas palavras se combinam na sintaxe daquela língua. Cada língua tem uma sintaxe determinada, né? Por exemplo, a sintaxe do grego ela é diferente da do português, certo? Não que a gente vai ver aqui grego, mas só a título de curiosidade. Então, quando o autor ele escolhe alguma palavra em detrimento de outra dentro de um campo de palavras que ele poderia escolher, ele está querendo dizer algo, ele está querendo enfatizar algo que seria expressado de forma diferente se ele tivesse escolhido outra palavra. Então, ainda que palavras possam ser sinônimas, o entendimento do autor ao escolher uma e não outra expressa um significado, expressa uma ideia que ele quis transmitir com aquele texto. E a forma como ele vai organizar essas palavras na sintaxe mostra como ele entendeu e como ele está transmitindo o significado. E essa análise é importante para que nós possamos determinar o significado. Então, novamente, é importante dizer que o significado ele é encontrado, ele é percebido, ele não é dado pelo intérprete, ok? Essa análise, vai entender que o autor tinha uma intenção quando ele escolheu determinada palavra. Como diz uma máxima, escolha implica em significado. Então, se o autor escolheu uma palavra, ele tinha um significado que ele queria expressar com aquela palavra. Então, é importante nós vermos que palavras o autor usou, que palavras ele não usou, ok? Só a título de curiosidade, por exemplo, quando nós vamos ler 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, nós vemos ali palavras que envolvem questões de espiritualidade, né? Deus, Espírito Santo, Jesus, alma. Nós vemos também corpo, carne. Por quê? Porque o contexto ali, os coríntios estavam usando os seus corpos de maneira deliberadamente imoral, porque eles entendiam que o corpo iria se acabar, né? O espírito iria ser elevado de alguma forma, e eles poderiam se dar à imoralidade, porque havia, de alguma forma, um menosprezo pelo corpo, um menosprezo pela carne, pelo material. Então, quando Paulo usa essas palavras que exprimem tanto materialidade quanto espiritualidade e as une, ele reforça o significado que ele quer passar de que o corpo importa, de que o corpo não pode ser usado de qualquer forma, certo? E aí, dentro dessas escolhas, o autor pode usar figuras de linguagem, pode usar simbologia
ou pode ser literal. E aqui é importante mencionar algo. Quando um autor usa uma figura de linguagem, não é que ele esteja fugindo de um sentido literal. Se num texto há uma figura de linguagem, ele está sendo literal ao usar a figura de linguagem. O que nós precisamos analisar é, nós não podemos dizer que é uma metáfora onde não é metáfora, mas se o texto aponta para isso, é literal dizer que ali é uma metáfora. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus diz, eu sou a porta, é claro que Jesus não é uma porta, como você vê ali atrás. Ele está usando uma metáfora. O que ele quer dizer quando ele diz que eu sou a porta? Isso é uma metáfora, né? O que ele quer dizer? E o entendimento da metáfora vem do entendimento do que é uma porta. Então, entender o léxico porta me ajuda a entender o significado eu sou a porta. Uma porta não voa. Uma porta não é um navio. Uma porta não é um carro. Uma porta é algo que permite a passagem de uma pessoa por ela, ou bloqueia a passagem de uma pessoa por ela. Então, Jesus queria transmitir isso. Ele vai ser a passagem de uma pessoa através dele. Por quê? Porque é isso que uma porta faz. E, obviamente, toda metáfora, toda ilustração, ela tem a sua limitação. Eu posso implicar que ao Jesus dizer que ele é uma porta, dizer que nós boiamos no mar da adversidade, porque uma porta boia, assim como no filme Titanic e a Rose usou a porta para viver ali no mar que iria matá-la? Não. Né? Perceba que não é isso que ele quis dizer quando ele diz eu sou a porta. Beleza? Ainda que portas boem, ainda que pessoas possam se agarrar a portas para não morrerem afogadas. Não é isso que o texto ali está dizendo. Essa análise ajuda a determinar, dentro da variedade de significados que uma palavra pode ter, aquele significado que o autor pretendeu. No exemplo da porta, obviamente, Jesus não estava dizendo que ele iria ser aquela porta boia que nós nos agarramos no mar da adversidade. Ele é aquele porque nós passamos para ser salvos, passamos para ter a vida eterna, para estar no seu aprisco. Essa análise evita interpretações espiritualistas ou pessoais que sejam destoantes com o que o autor pretendeu. Portanto, a análise léxico-sintática, ela derruba, ela destrói a ideia de que Deus me disse algo com esse texto. Né? Deus revelou a mim esse texto. O que eu quero dizer com isso? Não é que Deus pode falar, obviamente Deus fala, mas ele fala através do texto, ele fala através do significado que o texto está dizendo. Não existe tal coisa como um significado pessoal, particular, que o Joãozinho tem e o José tem, e é diferente com o mesmo texto. Porque se isso acontece, qual é o significado final do texto? Qual é o significado que eu posso dizer essa palavra é a palavra de Deus? Ou é simplesmente a interpretação do Joãozinho, a interpretação do José? Deus fala através do texto com o significado que o Espírito Santo inspirou o autor a escrever. É por isso que, sem essa análise, não há como ter certeza do significado do texto, porque o significado ficaria inteiramente sobre a responsabilidade ou irresponsabilidade do intérprete. É por isso que nós entendemos que se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus,
né? Se é dito algo que a palavra de Deus não diz, bem, isso vai comprometer o que ou como é a fé da pessoa, ou como a pessoa crê. Por isso é que falar algo que a Bíblia não diz, ainda que pareça fazer sentido, pode ser um risco gravíssimo, pode ser algo comprometedor para tanto para a sua fé como para a fé da pessoa que você está pregando, que você está falando, porque você está falando algo que Deus não diz. Você está falando algo que pode não ser a palavra de Deus, certo? E isso não é limitar o Espírito, né? Eu vou dizer, alguns podem dizer, você está querendo limitar a ação do Espírito Santo ao fazer essa análise puramente racional do texto. Não, não é isso. Pelo contrário, é reconhecer o poder do Espírito e a sua autoridade. É o entendimento de que se a Bíblia foi inspirada por Deus, logo você não pode dizer o que ela não quis dizer. Se eu escrevo uma carta para um amigo dizendo, amigo, eu te amo porque você é importante para mim. Você não pode dizer que daí eu estou tendo um relacionamento homossexual com esse amigo. Não há no texto evidência para isso. Como é que o amor dessa pessoa, da minha pessoa, por esse amigo, pelo contexto, por você entender quem eu sou, né? Você entende que esse amor é um amor ali cristão, é um amor ali em que eu tenho zelo, em que eu tenho afeto por aquela pessoa, certo? Então, alguém pode dizer, está vendo aqui? Está vendo aqui um respaldo para esse amor? Não. Quem é o autor? Quem é o leitor? E a partir disso eu determino qual é o significado. Há um risco, né, se você faz isso, se você força um significado ali naquele texto, há risco de ser uma palavra que não salva se o significado for determinado por você e não pelo texto, pelo intérprete e não pelo Espírito Santo. E no fim, isso é não se diferenciar de grupos heréticos, porque os hereges vão dizer algo que a Bíblia não diz, né? Eles vão dizer, Deus falou comigo, Deus disse isso. Aqueles que dizem isso em detrimento do que o texto realmente está dizendo, no final das contas, qualitativamente, eles não têm diferença de um herege. Por quê? Porque eles estão partindo de algo que eles já concebem na sua mente e forçam isso no texto, se o texto não disser. Portanto, é muito importante a gente analisar corretamente para que nós não nos assemelhemos de forma alguma, né? Mesmo que não preguemos heresias e tal, a forma como pensamos, a forma como justificamos aquilo que está sendo dito pode se assemelhar à forma como hereges atuam e justificam suas doutrinas erradas. Então, quais são os passos para uma análise léxico-sintática? Primeiro, apontar a forma literária. É uma prosa? É uma poesia? Você não vai ler Camões que nem você lê Machado de Assis. Você não vai ler Salmos que nem você lê os Evangelhos. Por quê? Porque é uma forma literária diferente. É uma forma que o autor expressou de forma diferente, ainda que no Salmo possa haver um salmo de salvação e no Evangelho possa ter algo que fale sobre salvação. A forma como
a poesia expressou isso é de uma forma. A forma como ali o Evangelho falou isso é de outra forma. Como a passagem se encaixa no contexto. Esse ponto aqui, né, ele já é iniciado na análise histórico-cultural e contextual, mas como a passagem ali, como as palavras estão se conectando para dar sentido léxico, certo? Também é importante nós apontarmos as divisões do texto. Como é que o texto está dividido? Como é que o autor ele fluiu com a sua ideia ali? E para isso, nós precisamos identificar os conectivos. Quando você fala, você não fala tudo que você pensa de uma forma, de uma vez, que de uma forma bruta. Ou eu estou falando aqui e, olha só, eu falei um i agora. E eu estou conectando as palavras em uma determinada ordem, usando preposições, usando conjunções, usando pronomes relativos e, ao ir de novo aqui, fazendo uma ligação. E isso transmite a você uma ideia. Se eu falasse coisas, sintaxe, resultados, eu que quero fazer entender você, você ficar, oi? Hã? Você não ia entender o texto. Por quê? Porque os conectivos ajudam nós, intérpretes, a entendermos a linguagem, entendemos ali o que o autor está expressando. Também é importante identificar ou determinar o significado isolado das palavras. Novamente, a ideia de eu sou a porta, né? Para entender a metáfora, eu tenho que entender o que é uma porta. E para entender o que Jesus não estava dizendo, eu entendo que ali é uma metáfora. Jesus não estava dizendo que ele tinha uma maçaneta. Não, ele é uma porta aqui, né? E aí é a ideia da porta, de pessoas passarem por ele. Analisar a sintaxe também é importante. O que é o sujeito, o que é o predicado, o que é o verbo, o que é o complemento, o que é o adjunto. Tudo isso importa, tudo isso importa. No fim, você vai juntar todas essas coisas e vai determinar o significado daquele texto. Então, a forma literária geral, ela importa. Um terço do Antigo Testamento é escrito na forma de poesia. Um dos maiores livros, né, Salmo ali, ele é um livro poético. E a maior parte do Novo Testamento é na forma de prosa, nos mais variados gêneros, certo? É por isso que é importante determinarmos a forma antes de buscarmos ali o significado. Você não vai ler uma bula de remédio da mesma forma que você lê uma postagem no Instagram. Você não vai ler da mesma forma que você lê uma poesia. Por quê? Porque a forma importa em como você vai entender aquele texto, certo? Na prosa prevalece, então há muito uso do sentido literal, mas também há uso do sentido figurativo, né? Metáforas, metonímias e por aí vai. Na poesia predomina o sentido figurativo. Você vai ler Cantares, né? O poeta lá, ele compara os cabelos da amada com as ovelhas que descem as colinas. E aí você lê aquilo e o que é que tem a ver, cara? Né? Para você entender isso, para você entender que a amada dele é como as éguas do faraó, para você entender essa comparação que é um elogio, você tem que entender o que são as éguas do faraó. O que são ovelhas descendo uma colina? Essas imagens são distantes de nós, porque nós não vemos éguas de faraós por aí, nós não vemos ovelhas descendo colinas, certo? Então é importante entender o que o autor quis usar.
E aquilo, por ser uma poesia, mostra também ali uma ideia figurada. E na literatura apocalíptica vai prevalecer o sentido simbólico, né? Os cálices, a grande prostituta, o dragão e por aí vai. O desenvolvimento, né? Desenvolvimento é a forma ali contextual das palavras, dos textos, que já foi iniciado ali na análise anterior, na análise contextual. Mas é a forma como as palavras utilizadas e naquele contexto terão seu significado delimitado, certo? Então, é importante fazer essa análise contextual para determinar o significado das palavras, né? No exemplo da manga que eu dei na aula passada, se eu digo corte a manga, você pode ter uma dúvida se é uma manga de blusa ou uma manga de a camisa. Se eu digo corte a manga e coma, o bom senso, né? Espero que você tenha aí. Não vai fazer com que você não coma a manga da sua camisa, né? E você vai entender que é uma manga fruta, certo? As divisões naturais do texto ajudam a entender o fluxo de pensamento do autor, né? Porque nós não falamos tudo instantaneamente, nem é possível fazer isso. Não tem como eu estar aqui pensando em algo, eu ter meu pensamento e não tem como eu expressá-lo todo de uma vez, todo de uma forma abrupta. Eu tenho que usar uma ordem, eu tenho que usar um padrão, eu tenho que usar palavras após palavras. Seguimos uma estrutura que faça sentido para transmitir o que queremos. E nessa estrutura, nós usamos os conectivos, as conjunções, as preposições, os pronomes, né? Que ajudem a moldar essa ideia, que ajudem a moldar o que nós queremos passar. Então é importante para você analisar, você está amparado aí também de uma gramática, uma boa gramática do português, para que você venha a revisitar, né, as ideias sintáticas, as ideias gramaticais, a ideia da preposição, a ideia da conjunção, caso você tenha dúvida, ok? O significado mostra aquilo que a palavra quer dizer. E com o passar do tempo, o significado das palavras pode mudar, pode variar, pode sofrer variação, né? E é importante nós analisarmos isso. Algumas palavras, elas perdem sua nuance com o tempo, porque deixam de ser utilizadas, porque ganham novas nuances que vão variar aí de contexto para contexto, de cultura para cultura. Então é importante nós analisarmos isso para entender o que o autor quis expressar. A sintaxe vai dizer como o autor organizou as palavras. No português, nós temos uma sintaxe analítica, uma língua analítica. Ou seja, a ordem ajuda a entender o significado. É um guia. Primeiro, na ordem natural, na ordem natural, digamos assim, nós temos sujeito, verbo, predicado, complementos, adjuntos, né? E isso ajuda a entender o texto, isso ajuda a entender. Se eu digo, eu gosto de pizza, você entende? Eu é o sujeito, gostar é o verbo, de pizza é o que eu gosto, né? E aí é o alvo do meu gostar. Se eu digo pizza gosta eu, bem, você vai dizer pizza? Pizza não é uma pessoa para gostar de algo. Não dá para uma pizza gostar de algo. Não faz sentido isso no português, né? Porém, em outras línguas
como o grego, isso passa a fazer sentido porque o grego não é uma língua analítica. O significado ali, a sintaxe do grego, ela é determinada pela morfologia da palavra, pela forma como a palavra é escrita. Eu determino se uma coisa é um sujeito pela terminação da palavra, por como ela vai estar ali escrita independentemente de sua posição. Então, o sujeito no grego, ele pode vir lá no final da frase e eu entender que é o sujeito, certo? Só para falar um pouco. Então, era essa a nossa aula de hoje. De agora, né? Enfim. Essa análise ajuda a gente a entender o sentido que as palavras estão tendo dentro do texto. Ajuda a entender como o autor as escolheu, como o autor as organizou. Ajuda que nós não inventemos um sentido, que nós não digamos que o Espírito Santo inspirou algo que ele não inspirou. Isso não é limitar, mas isso é reconhecer o seu poder, certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!